bora lá, 18º dia com a Tati Isler. A prática dela chama Ascensão dos Ishayas. E se você quiser saber um pouco mais, tem na descrição do vídeo ou entra no Instagram dela. Ela oferece várias práticas, inclusive uma de sábado. Todo sábado às 19 horas ela entra online. Então vamos lá, 18º dia. Olá, todo mundo. A gente chegou no 18º dia do nosso desafio. Vocês estão arrasando. Eu sou a Tati Isler. Eu sou professora de meditação há 10 anos de uma técnica chamada a Ascensão dos Ishayas. Eu sou professora que está fazendo a reta final das meditações, as últimas 7 meditações. Tá uma delícia meditar com vocês. E hoje eu estou fazendo umas coisinhas diferentes de um dia para o outro. Hoje vai ser parecido com ontem, mas eu vou priorizar um pouco a observação. A observação de olhos fechados é fundamental para que a gente naturalmente deixe de ficar completamente identificada com os nossos pensamentos, né? Quando a gente é os nossos pensamentos, a gente sofre. Quando a gente é capaz de estar aqui, nesse instante, mesmo em uma situação difícil da vida, existe um campo de paz. Então vamos lá, vamos praticar um pouquinho. Lembrando os 3 pontos básicos que eu chamo do tripé dessa prática. O primeiro ponto, a autogentileza, que é legal ela tá durante toda a prática, né? Principalmente se você observar coisas que você não goste. Não se maltrate por isso. Você não é responsável nem pelos pensamentos, nem pelas suas emoções. Você não as cria, elas vêm, né? Então, a autogentileza vai começar na posição que você vai encontrar para fazer essa prática. Se acomoda. Mesmo que você estiver no transporte público de pé, fica de um jeito gostoso e pode se mexer, tá? Não é para ter esforço, não é para ter rigidez. A segunda coisa, não dá para dar errado. Se a tua mente te falar deu errado, não acredite. É só um pensamento. Fez, deu certo. E a terceira coisa, não dá para não conseguir, porque a gente aqui não faz nada. A gente só observa. Você pode não fazer, aí não vai receber o benefício. Mas se você fizer, deu certo. Mesmo, de novo, que a sua mente fale, nossa, eu só pensei esse tempo inteiro, então eu não consegui. Conseguiu, tá bom? Então vamos lá. Acha essa posição confortável e fecha os olhos. Toma sempre um tempo no início para se perceber, para perceber o mundo de olhos fechados. E lembrar que aqui, e só nesse instante, não precisa de pressa, porque a gente já está onde a gente tem que estar. Aqui e agora. A gente sempre está no lugar certo, aqui e agora. A nossa mente pode voar, mas a gente está aqui. Então, aqui é o melhor lugar para a gente ficar. Portanto, não tem pressa, não tem algo a conquistar, não tem um lugar para chegar. Só agora, só nesse instante. Então, sem pressa, brinca com essa percepção de olhos fechados. Eu sempre digo que a gente enxerga melhor de olhos fechados. Percebe como você tá, percebe como tá o ambiente. Enxerga você e o mundo de olhos fechados. E agora percebe a sua respiração. Coloca gentilmente a sua atenção na sua respiração.
Percebe a parte do seu corpo que se mexe com a respiração. E sem querer fazer nada com ela. Não é para melhorar a respiração, não é para aprofundar, não é para fazer nada, é só para perceber ela, colocar atenção nela. E agora percebe a superfície que o seu corpo está encostado. Se você estiver de pé, percebe os seus pés encostando no chão. Esse contato do corpo com alguma coisa que você está encostada. E agora, mantendo os olhos fechados, enxerga o ambiente em que você está, enxerga o espaço em que o seu corpo está. Então, se você estiver na sala, enxerga esse espaço. Se você estiver no transporte público, enxerga esse espaço. Todo o espaço. Geralmente a gente coloca atenção nas coisas, agora ocupa o espaço como se você estivesse ocupando o espaço que envolve tudo, no lugar onde você está. E agora percebe os sons do espaço onde você está. Vai ampliando a percepção dos sons, nos espaços à sua volta. Então, se você estiver em casa, em outros cômodos da casa, ou no jardim, ou na rua. E vai ampliando a percepção dos sons até sons mais distantes, mais longínquos. Percebe como a nossa consciência, consciência do que é flexível, ela se expande. Ela costuma seguir os pensamentos, mas ela pode ir tão além deles. E agora, mantendo os olhos fechados, olha para frente através da pálpebra. Esse para frente é sem esforço, não é para forçar ir lá para frente, é onde o seu olhar repousar de olhos fechados. E percebe o que você vê de olhos fechados. E se você responder, eu não estou vendo nada de olhos fechados, então repara nesse nada. É importante aqui que a gente não crie nada, imagine nada. É literalmente para ver o que você vê de olhos fechados. Se você estiver vendo uma tela escura, repara nessa tela escura. Se você estiver vendo pontos, luzes, imagens, repara nisso que você está vendo. E se estiver vendo nada, repara no nada. Nada e tudo são sinônimos. Fica aí nisso que você está vendo de olhos fechados. Vamos investigar um pouco esse lugar. Primeiro percebe a cor. Depois percebe a textura. Agora percebe se esse espaço se expande ou não. Tanto faz. Percebe se de olhos fechados você consegue ver não só à sua frente, mas dos lados, atrás, em cima, embaixo. Geralmente a nossa visão de olhos fechados é mais ampla do que de olhos abertos. E mais importante que tudo, percebe a qualidade desse lugar. Percebe se está calmo aí.
e descansa aí. Só por colocar a sua atenção nisso que você está vendo de olhos fechados. Só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada a fazer e lugar nenhum para ir, e você vai só olhar, assistir, observar de olhos fechados e permitir o que tiver que acontecer na sua frente que aconteça. E se tiver pensamento, tudo bem. Barulhos, tudo bem. Só observa. Emoções, sentimentos, muita energia, agitação interna, tudo bem, só observa. Não procure mudar nada. Mesmo se o que você estiver assistindo pareça ser desconfortável, deixa, só observa. E se tiver uma paz infinita, também tudo bem, só observa. O que você está observando não faz diferença. Só brinca de olhar, assistir, observar de olhos fechados, como se você estivesse assistindo a um filme ou a uma série de televisão. Um filme ou uma série que você não criou, não dirigiu, não é personagem, não é crítico nem crítica. Você é só um espectador, um observador. Só observa e não faz absolutamente nada com isso. Permite que seja. Permite cada vez mais, controla cada vez menos. Solta a direção. E só observa. Pratica essa observação sem controle. Percebeu que foi embora, começou a pensar, foi lá longe, não tem problema nenhum. Volta e observa. Brinca de treinar o não fazer nada. É a coisa mais difícil para o ser humano. A mente humana quer sempre controlar, melhorar, participar, julgar. E se a sua mente estiver fazendo isso, é só mais um pensamento. Qualquer pensamento tem o mesmo peso. Nenhum. Observa e deixa eles passarem. Como nuvens. Só observa. Qualquer coisa que aparecer na sua frente, você só observa e não faz nada com isso. Seja pensamento, seja emoção, seja barulho, seja uma autocrítica, qualquer coisa que você perceber tem o mesmo peso. A gente está brincando de olhar, observar, assistir de olhos fechados, sem fazer absolutamente nada com isso. Descansa nesse instante, lembrando que só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada para fazer e lugar nenhum para ir. Só agora. E pode abrir os olhos. Maravilhoso. A gente está brincando de observar de olhos fechados. Vocês estão brincando de meditar. Lembrando que não precisa levar nada a sério. Importância e seriedade são coisas bem diferentes. Quando a gente leva a sério, a gente fecha a energia.
Então a gente aqui vai brincar de meditar. Muito bom. Mais um dia de sucesso no desafio dos 21 dias. Amanhã tem mais. Fiquem bem. Se cuidem. Obrigada pela participação de todo mundo. Isso aí. Até amanhã.